crianças. E ao princípio, e agora mostro-vos o... Será só assim? Bom, e talvez seja esta a razão por que me chamaram, é porque existe este blog que se chama Histórias em 77 Palavras. Há uma criança de 3 anos que escreveu uma história com a mãe, mas eu acho que não conta, não é? Sozinhos a enviar histórias para este blog, há pessoas dos 6 aos 101. Um dos últimos que entrou e que não tem lá a idade tem 99 anos e recusa-se a que eu ponha a idade, porque diz que 99 parece uma promoção do continente. Eu não quero, não ponha. Mas dar-me-ia muito jeito, não é? Porque 99 anos era uma coisa extraordinária, eu pôr ali 99, mas ele tem vergonha de ser uma promoção do continente. Mas a verdade é que é super lúcido, e há bocadinho falava-se aqui também no acompanhamento social das pessoas, e eu tenho a perfeita noção de que, para já, há todo este trabalho com as crianças, e que agora não tem propriamente a ver com o que nós vamos fazer, mas existe um trabalho social atrás deste blog que eu considero, se calhar, a minha forma de dar algum apoio às pessoas. É que, de facto, se cada vez que uma escola manda muitos textos, a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas são pessoas que já estão reformadas ou que estão sozinhas e que têm feito um caminho muito interessante dentro do blog, porque, de facto, à medida que vão fazendo cada vez mais exercícios, e é isso que nós vamos hoje aqui, nós hoje vamos trabalhar, não pensem que vão ouvir-me falar só, não vai ser isso. A verdade é que vamos apurando, e há pessoas que entraram, alguns com o 9º ano, a escrever histórias muito básicas e que agora estão a escrever coisas mesmo muito interessantes e com uma língua, no fundo, com a mensagem escondida abaixo do que se lê, porque, como podem imaginar, 77 palavras não é nada, é muito pouco, não é? E pronto, e a razão, provavelmente, porque eu estou aqui é porque eu leio uma destas histórias todos os dias na Rádio Sim. Trabalho com a Inês Carneiro e com a Helena Almeida e no fundo isto tem sido um crescer em conjunto, porque realmente as pessoas não só adoram ouvir as suas histórias, como depois enviam mais histórias porque ouviram um determinado desafio, etc. E então, aquilo que eu vos queria explicar é que, de facto, quando nós queremos falar de escrita criativa, eu confesso que já quase deixei de usar a escrita criativa, porque já há debates contra a escrita criativa e eu, de facto, como não me enquadro propriamente nesta forma assim de tirar as pessoas contra a parede e ver se elas sobrevivem, também já me começo a afastar do nome. Mas a verdade é que a escrita, como eu me entendo, trabalhando a criatividade, tem que realmente tirar-nos daquilo que nos empecilha e que acaba por ser os caminhos seguros da nossa escrita. Imaginem que eu agora vos pedia para reescreverem, sei lá, uma história tradicional. Era uma coisa simples, não é? Podíamos agarrar, por exemplo, numa história que toda a gente sabe, a tartaruga e a lebre, não é? E vocês diziam, ok, isso faz-se bem, não é? Se calhar até nem preciso de 67 palavras e começam a escrever. Mas eu digo, mas esperem. Por acaso há aqui um pequeno problema, é que não podem usar a letra R, por exemplo. E, portanto, temos que contar a história da tartaruga e da lebre, grande chatice, temos os dois animais com um R. Vão fazer uma corrida? Não vão. Não têm verbos no infinitivo e tudo isto, o que é que isto provoca? Provoca que nós temos que lidar de forma diferente com o que temos na nossa cabeça. A outra coisa é como é que eu, e vamos aprofundar isto mais para a frente, como é que eu faço desaparecer dos meus textos os tiques e os vícios. Todos nós temos vícios. Houve um dia que fiquei super envergonhada porque no Facebook, por acaso, alguém comentou, eu vi logo que esta história era sua porque tinha, claro, ele não sabia de nada. E eu pensei, claro, ele não sabia, queres ver que eu ando sempre a escrever isto? E então resolvi abrir 2 ou 3 documentos e fazer um find do claro. Bem, se tivesse um buraco para me enfiar, vocês não podem fazer ideia. Eu gosto imenso de pôr ou o narrador ou as personagens a comentarem o que acontece, mas depois, lá está, criamos um tique e, portanto, é preciso fugir deles. A outra coisa é realmente como é que nós continuamos a escrever todos os dias, e quem é jornalista acredito que passe por isto, a uma certa altura já é ter que fazer, sem prazer. Eu não acredito que nós consigamos fazer
coisas bem feitas sem estarmos completamente empenhados naquilo que estamos a fazer. Podem-me chamar idealista, mas a verdade é que acredito que todas as boas reportagens, todas as boas notícias foram feitas com muito de nós lá dentro, não é? E é isso que as torna diferentes e, portanto, também é preciso ter prazer em escrever. E a verdade é que, como agora copio aqui a frase do Einstein, realmente é uma certa loucura nós estarmos sempre a fazer as mesmas coisas usando as mesmas ferramentas e os mesmos caminhos e esperar que alguém um dia ache que nós fizemos uma coisa genial, porque obviamente não vamos lá. E o segredo é, em vez de andarmos pela nossa ruazinha segura, andarmos numa coisa parecida com aquela encruzilhada de comboios. Eu, ao dizer-vos que tenho uma letra a menos, aquilo que estou a fazer é atirar-vos para um caminho armadilhado. Portanto, cada vez que nós pomos a nós próprios um determinado constrangimento, eu vou ter que contornar o constrangimento. E posso fazer isto com números de palavras por frase, letras que saem, palavras obrigatórias, o que quisermos. Fazendo isto de forma sistemática, e é por isso que eu venho, no fundo, aqui incitar-vos a que comecem a fazer isto por brincadeira, porque isto vai modificar mesmo a vossa capacidade de escrita, nós temos que sistematicamente nos retirar do nosso caminho habitual de escrita. Senão vamos sempre escrever da mesma maneira e as pessoas vão começando a não achar grande graça. A questão é que quando nós estamos com muitos caminhos abertos, vou-vos dar um exemplo de crianças, só para perceberem. Eu tive uma turma comigo 3 anos seguidos. Isto nunca me aconteceu, nunca mais na vida. Era um projeto do Hierro di Meni, que se chamava MUSE Portugal, e que era levar as artes à escola. Na altura pediram-me para fazer música, mas eu já estava com o pé na escrita e então disse, mas deixem-me lá fazer uma das aulas ser escrita, e assim foi. E, portanto, com a mesma turma estive 1 hora por semana num período no fim do 2º ano, portanto, primeiro ciclo, depois o mesmo no 3º ano e, por fim, no 4º. Mas não foi até ao fim, não foi até ao fim do ano, foi para aí no 2º período. E quando eles chegaram ao 3º período tiveram a chamada prova da aflição, são as provas da aflição, não é? E o que é que vinha nessa prova? O tema livre para a composição. É talvez das coisas piores que pode acontecer a alguém, é dizer-lhe escreve o que tu quiseres. Não é? É horrível. E a professora que sempre me acompanhou e era daquelas professoras empenhadas ficou com o coração apertado a pensar, ai coitados. E os miúdos olharam uns para os outros e houve um que disse, se a Margarida cá estivesse. E então o que é que eles fizeram? Foram pegar num exercício qualquer de que se lembravam para começar a brincar com as palavras e depois entraram no texto e continuaram. E como podem imaginar, na pedreira dos húngaros o nível de ensino era muito baixo e eles tiveram todos umas composições fantásticas, provavelmente cheias de erros, claro, mas a verdade é que conseguiram. E porquê? Porque utilizaram a ferramenta. E, portanto, temos que saber brincar com as palavras para conseguirmos escrever cada vez mais. Escrever sobre stress, isto é muito bonito falar isto com os jornalistas, não é? Vocês estão sempre, e agora cada vez mais percebemos que é ao minuto e, portanto, estamos sempre a ter que responder. E a verdade é que a solução não está no stress, se bem que nós em Portugal somos bons a ficar encostados à parede e ter uma boa solução, mas a verdade é que quanto mais estivermos no modo de jogo, ou seja, a brincar, e vocês imaginem o que é que sentiriam sobre o vosso texto sobre a tartaruga e a lebre com uma letra a menos. Vocês não iam achar que estavam a escrever uma coisa genial, não é? E, portanto, o nível de exigência baixa e entramos no modo de jogo. A verdade é que quando entramos no modo de jogo, e isto tem a ver com o funcionamento do cérebro, é uma coisa muito simples, quando entramos no modo de jogo, nós temos acesso a tudo o que está dentro da nossa cabeça, contrariamente ao modo do stress. E isto tem uma coisa muito simples que se explica em 2 minutos. Nós temos, se simplificarmos o cérebro, temos o cérebro mais primitivo, que está vocacionado para lutar, fugir, fingir-se morto, propagar a espécie, enfim. É o que nos permite, se vier um carro contra nós saltarmos para o passeio, mesmo que estejamos todos empenados, não é? Depois temos o outro cérebro mais emocional, o que temos com os mamíferos,
que nos permite viver em sociedade. Portanto, nós não estamos aqui a atacar-nos uns aos outros porque estamos em comunidade, sabemos viver em comunidade. E isso dá imenso jeito porque, em face ao perigo, quando o cérebro mais primitivo diz temos que lutar, nós protegemos os nossos. E, portanto, se estivermos com os nossos filhos ou com alguém que dependa de nós, primeiramente, antes de pensar, protegemos os nossos. Bom, mas depois temos o nosso cérebro onde está tudo o que pensamos, tudo o que já aprendemos, tudo aquilo que queremos escrever, tudo isso está numa zona onde o cérebro primitivo decidiu que nós não podíamos entrar se estivéssemos em stress. Se estivéssemos em pânico, nós não podemos chegar ao pensamento. E porquê? Porque se entrasse agora aqui um leão, imaginem, nós sabemos, eu acho que toda a gente aprendeu isto, aprendemos que um leão, quando já comeu, não ataca. A leoa não, que anda a tratar das dela, mas o leão, se já tiver comido, não nos ataca. E, portanto, vemos um leão e fazemos aqui um plenário para decidir se ele tem cara de ter comido ou não, não é? Pronto. E, obviamente, que os desgraçados que estão ao pé da porta, logo o organizador, vai logo o Paulo, vai logo. Mandávamos o Paulo medir o leão e ver nas estatísticas na internet quanto é que mede a barriga de um leão depois de comer, e se ele por acaso não tinha comido, como o Paulo, e nós continuamos a conferência, portanto o problema não é este. Ou seja, isto é caricato dizer isto assim, mas a verdade é que o nosso cérebro primitivo descobriu que nós não podemos pensar em situações de perigo. E isso dá muito jeito se tivermos que tirar uma criança dentro de um prédio em chamas, não pensamos duas vezes, mas não dá jeito nenhum quando estamos em pânico e temos que escrever uma notícia. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer é entrar, de facto, nesse modo de jogo para diluir o stress. Isso pode parecer uma brincadeira, mas é muito a sério, algo que nos vai dificultar muito a vida. Ora bem, e então, eu disse que vocês iam trabalhar e, portanto, vamos trabalhar. Há bocado ia-vos tirando o R. E eu resolvi trazer esta... Agora estava aqui a pensar que se calhar se procurássemos nas notícias que saíram hoje, conseguíamos arranjar uma frase qualquer. Portanto, se alguém tiver aí uma frase e nos quiser dizer, nós também podemos escrever. Mas lembrei-me disto. Da comida a pensar, a força destes homens nunca conhecerá limites. Poderia eu ajudá-los? A imprensa precisava de agir. Vamos imaginar que isto é um pensamento. Então, o que é que eu vos peço? Experimentem aí nas vossas folhas como é que se escreve isto, passando a mesma mensagem, mas sem usar a letra E em nenhuma palavra. Ora, experimentem lá. Vá, é para trabalhar, é para trabalhar, é para trabalhar. Vê-se bem a frase? Então vejam lá. Porque é importante vocês perceberem como é que isto acontece. Há quem escreva no telemóvel. Dá jeito. Não é com 77 palavras, é só com estas. É só estas. Quem já tem soluções? Felizmente não estão a filmar agora daqui para aí, porque as vossas caras são bastante assustadoras. Mas não estão. Já está? Alguém já fez? Podem mudar o que precisarem, não é? A ideia é reconstruir. Então. Já está? Não fez? Não está ainda? É só stress? Não faz mal. Não vamos pôr no Twitter, não vamos. Não. Quem é que já acabou? Quem acha que é complicado também pode fazer uma história mais livre, que é escrever uma história de amor sem A. Também uma história de amor sem A. Ficam muito bonitos os textos, devo dizer-vos. Mas quem quiser essa via... Vá, quem é que já escreveu? Boa, muito bem. Então vá. Vi para mim próprio, a força dos corajosos não termina. Como ajudá-los? O que é que foi? Eu não ouvi. Qual foi? Não acaba.
Ele termina, tinha. Os jornais precisavam de agir. Precisavam. Não, 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 é mesmo assim, é mesmo assim. Ouviram todos? Sim? É muito bom isto. Não, os advérbios de modo. Agir. Urgência. Ok, mais hipóteses. E o mais engraçado é que não sei se vocês reparam que somos muito bons a meter a foice em seara alheia, não é? Nos vossos textos, não. Sim. Vi a força dos machos com fim limitado. Caraças, vou ajudá-los ou não? Os jornalistas façam aula. Agora, ok, agora bem, boa, boa. Vá, mais hipóteses, mais hipóteses. Ora bem, temos aqui mais um, Espera, eu acho que ninguém está a ouvir. Pode ser outra vez? Sim. O raciocínio foi: a força humana nunca acaba. A ajuda viria, os jornalistas agirão. Boa. Só teve uma coisa chata, a gente não podia dizer, esse tem é. Não, pronto, foi chato. Mais hipóteses? Não há mais hipóteses. Não saem daqui sem ter mais hipóteses. Então, mais ninguém? Eu trouxe, agora tenho que pôr os óculos, não. Trouxe aqui duas hipóteses. Cogitar, isto é interessantíssimo. Quando nós fazemos estas coisas, acontece nós não usarmos o vocabulário que usamos normalmente. Portanto, dou comigo a cogitar. A força dos indivíduos nunca abrandará. Consigo ajudá-los, o jornal obriga-nos a agir. Ok? Ou dou comigo a raciocinar, a força do povo nunca dobrará. Posso ajudá-los, o noticiário fará justiça à luta aqui iniciada. Ou seja, para que é que vocês precisam do é? Não precisam. Mas o tirar o é mauzinho da minha parte. E porquê? Porque dos maiores vícios que nós temos ao escrever é a utilização em demasia do que. E, portanto, talvez seja das piores muletas e, sobretudo, porque provoca aquelas orações subordinadas. Portanto, abrimos para explicar qualquer coisa e mais que, não sei o que, e mais que, e depois às vezes esquecemos que o primeiro raciocínio ficou por fechar. Okay? E, portanto, este é um dos exemplos. Alguém escreveu a história de Amor Sem Ás? Não. Mas é bom, essa fica muito bonita. Esta é uma das ferramentas. Agora vou mostrar-vos outra que eu acho verdadeiramente surpreendente. Precisava que estivessem de coração aberto para experimentar, está bem? Vamos ver. Aqui estou a dar-vos 4 palavras que podem ser transformadas. Por exemplo, encontrar pode ser o encontro ou encontrei-te. Podem transformar as palavras como quiserem. Mas a ideia não é contar nenhuma história, portanto, não é contar uma situação, nada, é uma reflexão. Portanto, é um pensamento, digamos, está bem? Se não for um pensamento, isto não funciona. E o exercício mesmo é a seguir. Portanto, para já peço-vos que façam uma coisa que tem, que é 2 linhas no máximo, com estas 4 palavras, usando as palavras como quiserem. Confiem, a magia faz-se a seguir. Podem, claro. Ao final do dia, e têm todas as letras. Está bem? Também está a fazer? Querem ver que ele escreveu sem S e eu não dei por nada? Escrevi, tinha aqui uma frase sem S. E tinha o cogito. Foi? Foi. Cogito para mim, a força dos indivíduos nunca vai parar. Como vou ajudar, os jornalistas irão agir. Boa. Boa, e aqui caladinho, esqueci-me de olhar para o lado. Então agora faça este. Sou moderador. Experimentem. Já está.
Salta-lhe o encontro. Sim, sim, sim. Está aqui. Já está? Ok. Quem quer partilhar? Só para percebermos se estamos todos a fazer realmente uma reflexão e para fazer o exercício seguinte. Sim. Duvido sobre o final da vida. Esqueço e digo. Será um encontro. Ok. Esse é. Funciona muito bem. Mais hipóteses? Sim. Sem dúvida, no final esqueci-me de me encontrar. Ok. Essa vai ser difícil. Vai-lhe dar uma trabalheira, mas é capaz de ficar muito interessante. Mais hipóteses? Se esquecer o final, encontro sempre a dúvida. Não, não via quem é que estava a falar. Sou eu. Ai, sim, desculpa. Se esquecer o final, encontro. Ponto final, né? Se esquecer o final, ponto final, encontro sempre a dúvida. Ok. Sim. É um pensamento parecido. Esquece a dúvida e encontras um final feliz. Ok. Mais hipóteses? Eu agarrei na sua muleta e escrevi no final do dia: as dúvidas persistem. Valerá a pena esquecer ou encontrar outros caminhos. Muito bem. Sim. A dúvida final era esquecer ou encontrar. Boa. No encontro final, não vou esquecer. Vou esquecer aqueles que encontrei. Ok, boa. Quer dizer a sua? No encontro final, não vou esquecer a dúvida. Vocês economizaram muito nas palavras à volta. Isto é capaz de se virar contra todos. Vá. Sim. Apesar das dúvidas, no final, o importante é nunca esquecer, mas sempre encontrar. Importa-se de repetir. Eu sou um bocadinho surda e tenho aqui 2 aparelhos, mas eles captam bem ao ar-condicionado. As vossas vozes nem por isso. Sim. Apesar das dúvidas, no final, o importante é nunca esquecer, mas sempre encontrar. Ok. Muito bem. Todos estes são pensamentos. Mais alguém quer partilhar algum? Sim? A dúvida perseguiste? Não. Finalmente atingi. O melhor é esquecer e encontrar-me noutro lugar. Ok. Muito bem. Então agora o que é que nós vamos fazer? Eu gostava que nós encontrássemos para cada uma destas palavras. Eu vou dar-vos alguns exemplos, mas não se agarrem aos exemplos, porque se calhar vocês encontram contrários muito melhores. Se nós pegarmos em cada uma destas 4 palavras e pensarmos quais são as palavras que são contrárias não no sentido de serem antónimos, mas contrárias porque são distantes, ok? Portanto, no final teríamos início, começo, princípio e todas as que vos surgirem. Para dúvida podemos ter certeza, resposta, solução, etc. Esquecer pode ser lembrar, prezar, de gostar das coisas, recordar. E no encontrar pode ser perder, pode ser procurar, pode ser buscar, o que vocês quiserem. E então agora, aquilo que eu pedia, esta ferramenta é talvez das mais interessantes para usar no dia a dia. É mesmo muito útil. E aquilo que eu vos pedia era, não se prendam só a estas que estão aqui, podem inventar outras que para vocês sejam mais contrárias do que as que estão aqui, mas a verdade é reescrever a frase, não controlando com o raciocínio, ou seja, não vamos estar, espera, que assim estás a dizer o contrário. Não, porque às vezes diz exatamente o mesmo, mas de uma forma mais forte, está bem? Portanto, não tentem controlar o resultado final, mas façam ao contrário. Olhem para as palavras que são contrárias e pensem, gosto mais desta. E na vossa frase substituem uma pela outra. E façam o mínimo de alterações, às vezes precisamos ou de mais uma preposição, ou de uma concordância, ou de mais um, enfim. Mas mudem o menos possível e construam a nova frase, sem riscar esta, não é? Portanto, é uma nova frase que surge. Experimentem lá fazer isto.
Já chegaram? Ao fim? Já está? Ficou com piada? Ok, então vou-vos pedir uma coisa. Se calhar precisávamos... Nós podemos levar o microfone às pessoas, não é? Podemos. Acho que assim ouvimos todos melhor. Queria-vos pedir o seguinte: vão ler a primeira à velocidade que leem normal, mas a segunda não pode ser lida à mesma velocidade, está bem? Tem que ser mais devagarinho, porque nós precisamos de tempo para nos, no fundo, para nos adaptar às mudanças, não é? Porque as palavras vão estar em sítios onde não estariam. Então vamos a isso. Está aqui... Não mudei nada. Eu fiz o mínimo de mudanças. A primeira era: no final do dia, as dúvidas persistem. Valerá a pena esquecer ou encontrar outros caminhos. Ok, agora a segunda versão, mas mais devagar. No início do dia, as certezas persistem. Valerá a pena lembrar ou procurar outros caminhos. É igual. Ok, boa. E ficou a dizer a mesma coisa. Interessante. Exatamente a mesma coisa. Está ali uma pessoa? Não se esqueça, primeiro pode ser à velocidade certa, depois não. Duvido sobre o final da vida. Esqueço e digo, será um encontro. Acerto sobre o primeiro da vida. Recordo e digo, será uma busca. Importa-se de repetir a segunda. Acerto sobre o primeiro da vida. Recordo e digo, será uma busca. Ok, boa, muito bem, muito bem. Mais hipóteses. Quem leu há bocadinho? Então é mais ali para cima. A primeira era: sem dúvida, no final esqueci-me de me encontrar. E a segunda versão: sem solução. No princípio, lembrei-me de me esquecer. Ok, pode ler outra vez a segunda? Não, mas olhem que é uma grande verdade. É uma grande verdade. Pode ser a segunda outra vez? Sem solução. No princípio, lembrei-me de me esquecer. Exato, exato. Quando não há solução é a melhor maneira. Exato. Muito bem. A primeira era: se esquecer o final, encontro a dúvida. Ficou: se recordar o princípio, procuro a resposta. Que interessante. Que interessante. Ouviram todos? Precisam de ouvir outra vez, não? Sou só eu a surda. Pois, não. Sou só eu. A primeira era: no final veio-me a dúvida, como esquecer aqueles que encontrei. A segunda: no início foi-se a certeza, como lembrar os que deixei. Que interessante. Importa-se ler outra vez a segunda. No início foi-se a certeza, como lembrar os que deixei. Muito bem, muito bem. Mais hipóteses. Está aqui mais... Está aqui. O microfone ficou ali preso. A dúvida persiste, finalmente atingiu. O melhor é esquecer e encontrar noutro lugar. Agora o contrário. A solução persiste. Inicialmente atingiu. O melhor é recordar e procurar noutro lugar. Não tem poesia. Não tem poesia. Não, aqui o truque é que quando nós pomos mais palavras acabamos por não ter, não tem este efeito assim mais... havia mais alguém que queria... Era ali atrás, não era? Aqui. Okay. Então a inicial era... A dúvida final era esquecer ou encontrar-te. E depois ficou... A solução inicial era recordar ou procurar-te. O que acaba por ser verdade também. Qualquer uma delas é verdade, não é? Muito interessante. Mais alguém que queira ler? Não? Estão ali um braço atrás. A primeira foi:
Apesar das dúvidas, no final o importante é nunca esquecer, mas sempre encontrar. A segunda, apesar das soluções, no início o importante não é lembrar, mas sempre buscar. Bem interessante, bem interessante. Ora bem, talvez esta é uma das ferramentas, se calhar, mais simples e que rompe mais com os nossos tiques de escrita. Pegar, no fundo, às vezes, frases batidas, às vezes... Eu lembro-me, dou-vos mais um exemplo de crianças. Houve uma história coletiva que fiz uma vez com miúdos muito pequenos, já estavam no 2º ano, e eles rematam a história a dizer: e foram felizes para sempre. Eu disse: vou vomitar. E eles: então, foram felizes para sempre? Quantas histórias é que vocês conhecem que acabam assim? E eu também não fica giro. Não. Está tudo igual? Não. E eles andaram, sempre com os contrários, e acabaram por chegar a este delicioso final. E foram infelizes num minuto muito curto. Ou seja, tudo aquilo que era o que eles queriam dizer, dito ao contrário. Agora, a verdade é que, no fundo, são estas diferenças que prendem o leitor. Eu costumo fazer, se calhar há aqui mais pessoas a fazer o mesmo que eu. Eu ando sempre a guardar frases que me tocam, aquelas frases que nós lemos nos romances, nas notícias, o que for, que nos prendem a atenção e ficamos ali a olhar para elas. Lembro-me de uma frase do Walter Ugumem, coitadinho, foi tão maltratado ultimamente, mas no livro Homens Imprudentemente Poéticos, ele tem esta frase: esperaram pelo sono para se mudarem para o dia seguinte. E se vocês pensarem, esperar pelo sono é mais ou menos simples de encontrar, mas mudarem-se para o dia seguinte faz toda a diferença. E uma pessoa fica a pensar, se calhar saiu-lhe assim, não é? Porque a escrita dele é muito poética, mas a verdade é que é isso que prende quem está a ler, ou seja, há qualquer coisa ali que não está no sítio. Assim como o Mia Couto, numa frase em que não há nenhuma palavra inventada, dizia: o homem que vive em espanto deixa portas abertas no sonho. E não é o homem espantado, nada. É o homem que vive em espanto deixa portas abertas no sonho. E esta é uma daquelas frases em que nós, depois de ler, paramos e voltamos atrás para ler outra vez. Pegando numa outra da Virginia Woolf, é bastante maior, mas no fundo diz que pela fresta da janela entra a luz, e dizendo assim: pela fresta da janela a luz ajoelha-se junto à parede e faz parecer quebradas as pernas da cadeira. Quantas vezes é que nós já vimos isto? Imensas, nunca pensámos que foi assim, de um modo poético, não é? Mas são frases que nos agarram e que nos fazem ficar a pensar no como. Há bocadinho a Maria João dizia, e muito bem, que contar uma história não é só contar uma história, é como é que contamos a história. O grande problema vai ser sempre esse, como é que contamos uma história. Eu podia chegar aqui e dizer, era uma vez 3 porcos, um saiu de casa da mãe e foi fazer uma casa de palha, o outro foi fazer uma casa de madeira e o outro fez de tijolo. Depois veio o lobo, deitou aquilo abaixo e só aguentou a tijolo, de maneira que eles esconderam-se todos lá. Depois temos a versão original, que é o lobo desce pela chaminé, cai no caldeirão e os porquinhos comem, ou a versão Disney, que é ele que queima o rabo e foge. Não é? Vocês cresceram, todos nós crescemos a ouvir esta história, mas porque não nos contaram a história assim? Portanto, no fundo, a história não tem o mesmo valor do que como é que eu estou a contar a história. E, portanto, quando eu estou a contar a história, eu tenho que pensar nas implicações que isso tem para quem recebe. E é importante percebermos que o como acaba por ser o nosso segredo. Às vezes são histórias muito simples, mas bem contadas têm milhares de leitores. E, portanto, como é que nós contamos a história é uma coisa importante. E há bocadinho falávamos aqui, a Maria João estava a falar muito na cronologia. Essa é das coisas mais engraçadas para pensarmos. A cronologia das histórias
é marcada pelo tempo, não é? Porque nós regemos-nos pelo tempo, o tempo passa. Mas será que a cronologia é assim tão importante? Contar uma história andando para trás e para diante no tempo pode transformar uma história em algo muito mais interessante quando cronologicamente ela não está tão interessante. E isso é como é que eu conto a história. E no como é que conto, contam sobretudo as palavras, o aprimorar das frases, o procurar uma linguagem diferente. E isso acredito que só conseguimos fazer. Aqui tinha uns exemplos. Eu tive medo que vocês não... Como é que isto anda para trás? Não sei se passou aqui. Não. Não. Pronto. Não tem grande graça agora. Pumba, aparece tudo. O porquê destes exercícios é sobretudo por isto. Provocam em nós o modo jogo, ou seja, nós estamos a brincar, nenhum de vocês esteve a escrever o que estivemos agora aqui a fazer. Ouçam, numa hora nós não conseguimos fazer exercícios que vos marquem, não é? Foi só lançar um bocadinho de achas, pá, fogueira, depois pegar. Mas a verdade é que nenhum de vocês estava a pensar, vou escrever uma frase extraordinária. E como não estavam a pensar nisso, vocês escreveram estas frases extraordinárias. E o segredo é não estar em modo de stress, mas sim em modo de jogo. Em modo de, no fundo, estarmos aqui a fazer entre o que quero contar, o como é que quero contar, que palavras uso, que ferramentas é que posso usar. Isso é que é interessante e isso é que dá prazer na escrita. Porque às vezes, vocês sabem, eu escrevo muito, enfim, escrevo para adultos e para crianças, mas com os adultos fala-se pouquíssimo sobre aquilo que se escreve, só os grandes autores é que têm essa possibilidade. Com os jovens é um bocadinho diferente. Nós vamos às escolas e falamos com as pessoas que nos leem. E é muito engraçado perceber que eles têm sempre uma pergunta que é como é que sabe o que é que nós gostamos de ler? E eu digo-lhes sempre, eu não escrevo para vocês. E ficam muito chocados. Eu escrevo para mim. Não é? Eu tenho que escrever aquilo que me desafia a mim. Se depois vocês gostam, é uma mais-valia. Mas eu não escrevo a pensar... Se calhar no jornalismo, se calhar acaba por ser um pouco ao contrário. Mas a verdade é que quando nós escrevemos os artigos com tudo o que nós pensamos sobre o assunto, também a marcar aquela tal subjetividade que se falava há bocadinho com o José Manuel Fernandes, a subjetividade de quem conta a notícia acaba sempre por tingir a notícia, não há forma de dar a volta, mas no fundo se calhar é essa forma de dar a notícia ou até de contornar as interpretações que podem surgir que nós marcamos a diferença ao escrever. E, portanto, precisamos de entrar neste modo de jogo para estarmos mais descontraídos, porque, de facto, quando o nosso cérebro está descontraído, ele associa melhor as ideias. Eu acredito que já toda a gente tenha passado por isto. Há muita gente que adormece de repente. Eu não sou dessas, eu levo horas a adormecer. E tenho uma fase a adormecer em que, de repente, as ideias se estão a juntar de uma forma um bocado parva. E normalmente tenho grandes ideias nessa altura para escrever contos, o que for, para resolver um capítulo. E é muito difícil, mas se não escreverem nessa altura vão perder as coisas. Portanto, têm que abrir a luz e perder o sono, não é? Para aqueles que adormecem ainda antes de dizer boa noite, paciência, não passam por isto. Mas temos o outro lado muito criativo, que é de manhã, quando ainda... Enfim, acordando com o despertador é um bocadinho violento, mas quando acordamos antes do despertador, o nosso corpo ainda está muito, muito descontraído e as ideias, por causa dessa descontração, as ideias juntam-se de uma forma muito mais interessante do que quando estamos em estado de vigília. E, portanto, cada vez que nós brincamos, estamos a aproximar-nos desse estado que é um pouco hipnótico, no fundo, mas onde as nossas ideias se vão encaixando de formas diferentes. De manhã há menos risco de perdermos as coisas. Sempre que fazemos estes exercícios, acabamos por alargar o vocabulário. Dissemos aqui os dois que nunca tínhamos... Eu não uso a palavra cogito, nunca. Usa? Cogitar. Não é? É assim uma coisa que nós... Todos nós temos assim uma alergia a certas palavras. Eu, por acaso, tenho uma alergia forte à tutela. Quando me dizem não sei o que é da tutela, eu fico... Não sei, nem sei porquê. Melhor é fazer psicanálise, porque a verdade é que não sei. Mas há assim umas palavras...
usar cogitar não me viria de certeza à mente, mas com uma limitação eu se calhar chego a vocabulário. Enfim, este cogitar não é um bom exemplo, porque a palavra nem sequer é muito bonita, mas chegamos mais longe. Da mesma forma que sempre que estamos a pôr limites àquilo que estamos a escrever, nós estamos a ginasticar a sintaxe. Isto pode parecer muito primário, mas a verdade é que nós nos cansamos de ler os artigos que estão sempre escritos da mesma forma. E já sabemos, já de certeza passaram por isto. Há frases que já estão tão arrumadinhas numa forma de contar as coisas que nós já conhecemos tão bem, que nós já sabemos que podemos fazer assim um slide e ir até ao fim da próxima vírgula, porque se calhar o que é importante é estar ali, porque ali vai ser palha. Todos nós fazemos isso. A única forma de vocês evitarem que as pessoas passem por cima daquilo que vocês escreveram é estar sistematicamente a dar-lhes coisas diferentes. E portanto, a forma como construímos as frases também é determinante nessa altura. E por fim, sempre que nós exercitamos desta forma, e reparem, isto pode ser mesmo uma brincadeira, pode ser chegarem a casa e estarem com a família a fazer uma brincadeira, mas a prática destas brincadeiras vai cada vez deixar-vos com mais caminhos abertos. E isso é que é importante, é termos vários caminhos para podermos, no fundo, para cada situação, ir buscar o caminho ideal daquilo que queremos escrever. E isso é importante, ter estas ferramentas. E, sobretudo, posso dizer-vos, é mesmo verdade, torna-se aliciante escrever, não é? Porque não é só escrever o que tem que ser dito, é como é que eu vou dizer isto, como é que eu vou surpreender o leitor, como é que eu vou agarrar com os tais ganchos que provocam que a pessoa fique a ler o artigo até ao fim. E pronto, e cheguei ao fim. E se quiserem mergulhar nas 77 palavras, têm lá cerca de 180 destes desafios. Contem as palavras com o dedo, tem que ser 77, certa? E agora, se calhar, termos um bocadinho de tempo para ser um momento de pergunta-resposta. Está bem? Está aqui já uma questão, em baixo. E como é que, com isto, não caímos no erro ou na tentação de uma escrita demasiado rebuscada, demasiado barroca? Sim, não, fujam do barroco, por amor de Deus, não, isso não. Aliás, já sabemos que há determinados textos que acabam por ser tão rebuscados que ninguém os lê. Não, a ideia não é de todo isso. É, no fundo, ir inovando a forma como escrevemos. Não propriamente ficar satisfeitos com o rascunho. Eu acho que às vezes achamos que a primeira vez quando sai é que é boa. Não é bem assim. É na reescrita, para já que temos mais prazer, porque estamos a agir sobre o como estamos a contar as coisas ou como estamos a passar a notícia, mas no fundo também é um bocadinho o contrário, ao surpreender o leitor, não de todo por ser barroco, mas ao surpreender o leitor, eu estou a captar a atenção. E acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, é que há muitas formas de captar a atenção e nós acabamos por ter a nossa atenção sempre dividida por várias coisas, não é? E, portanto, não de todo para criar uma linguagem barroca, mas mesmo não, mas sobretudo para variar de forma a que a pessoa fique atenta basta às vezes mudar a estrutura de uma frase para o leitor ficar mais preso do que se acontecesse tudo da mesma forma. A ideia é mais inovar do que propriamente deixar assim tão barroco, digamos. E mais? Ainda temos tempo de cumprir o horário. Podem usar as letras todas. Sim, claro. Isto da escrita criativa tem, de facto, muito que se lhe diga e, como já perceberam, há imensas
No fundo, há imensas formas de ver o trabalhar da escrita. Eu uma vez estive num colóquio bastante interessante de bibliotecas, em que estava a falar o Mário de Carvalho, o Afonso Cruz, eu e a Cristina Carvalho. Éramos os 4 oradores. E a mim tinham-me pedido para falar sobre isto e, portanto, eu tinha preparado aquilo que queria dizer. Mas quem falou antes de mim foi o Mário de Carvalho, que fez o discurso contra a escrita criativa. E eu pensei, oh meu Deus, pronto, lá vamos nós, porque isto está a começar a ser muito repetido, muitas vezes. E de facto é verdade, o que o Mário de Carvalho diz tem toda a razão. A verdade é que não há receitas para fazer bons romances, não há receitas para fazer bons artigos. Há formas de motivar as pessoas a irem mais longe, mas não pode ser com receitas. E, portanto, sempre que encaramos a escrita criativa ou o que for como uma receita para fazer uma coisa bem, a coisa não corre realmente nada bem. E temos, sobretudo, na área do romance e do ensaio, temos uma série de editoras a viver à custa das ideias de estrelato que se tem à volta da escrita, não é? E, portanto, que estão a publicar pagando, não é? Em vez de receberem direitos de autor, pagam para ver as suas coisas publicadas. E a verdade é que não existe receita. Aliás, se houver alguma receita para escrever um bom romance, devemos pegar nela e dar-lhe a volta, porque de certeza que não é essa, não é? Isto não tem a ver com receitas, tem a ver com retirar as pessoas da sua zona de conforto para que se excedam ao trabalhar. E depois o Afonso Cruz é um homem do Renascimento, não é? Portanto, faz cerveja, tem uma banda, ilustra, escreve maravilhosamente bem. Não há nada que ele não faça, além de ser uma das pessoas mais humildes que conheço e de ser verdadeiramente uma pessoa doce e cheia de esperança no mundo. É realmente uma pessoa muito, muito especial. E ele disse uma coisa muito interessante, que foi... aprendeu o que é a criatividade em Belas Artes, quando estava numa aula de desenho à vista. E tinham que desenhar uma cadeira. E ele estava de frente para a cadeira, não é? E, portanto, olhando para a cadeira só tinha 2 pernas. Do ponto de vista dele, só tinha 2 pernas. E, portanto, ele desenhou a cadeira com 2 pernas. E o professor passou por ele e disse: a tua cadeira só tem 2 pernas. E ele disse: eu só vejo 2 pernas. Mas estou-te a perguntar, a tua cadeira só tem 2 pernas? E ele disse: não, tem 4. Então faltam aí 2. E, de repente, ele olha para o que é o desenho à vista, que é copiar a realidade, não é? E ter que dar as 2 pernas que estão escondidas. Isto é verdadeiramente o que é criar, no fundo. É que nós sabemos que há mais 2 cadeiras. E eu acredito que, quando estamos a trabalhar uma notícia, nós sabemos muita coisa que está escondida atrás e temos que ir deixando formas de que se chega. Falava-se há bocadinho das notícias mais complicadas em sítios onde nem sequer se consegue saber bem o que é que se está a passar lá. Eu quando fui trabalhar para a Pedreira dos Húngaros, eu não fazia ideia que existia a Pedreira dos Húngaros. E como sou um bocado desorientada em termos espaciais, fui aterrar dentro da pedreira. Portanto, fui com o carro e entrei na pedreira em vez de ir para a escola. E fiquei rodeada de uma série de pessoas super ameaçadoras, eu não me queriam ali, e perguntaram o que é que eu estava ali a fazer, e eu disse: queria ir para a escola número 1 de Algés. Não é aqui, faz inversão de marcha e desaparece. E vocês podem imaginar, eu fiz inversão de marcha e fixei aquele caminho para nunca mais o repetir. Mas depois fui trabalhando com aqueles miúdos e com aquelas famílias, e realmente agora já não existe a Pedreira dos Húngaros, agora é um condomínio de luxo. Foram todos para como é que se chama aquele ao pé de Carcavelos? Bom, daqui a bocadinho já me lembro. Mas foram todos deslocados para outro sítio. E a verdade é que nós tínhamos crianças cujos pais estavam presos, as mães prostituíam-se, eles chegavam à escola sem comer, e nós que tínhamos ido assistir ao projeto na Alemanha, em que diziam que uma turma muito complicada tinha 2 miúdos do Quénia e um cigano, e nós, portugueses, a olhar para aquela turma e a pensar: são uns santos, não é? São uns santos, não tinha nada a ver com a nossa realidade. E lá está,
como é que se fala destas comunidades que estão lá está dentro de uma bolha e que estão isoladas do mundo. E, portanto, acabamos por também precisar de mostrar da realidade de tudo isso. E acreditem que às vezes tem mesmo que se romper até com aquilo que está pensado e que se acha que é o de grande consumo. Acreditem que às vezes vale a pena. Eu escrevo há mais de 20 anos e só agora tenho a coleção da minha vida, a minha coleção, que era pôr o dedo na ferida nos problemas dos adolescentes. E, portanto, falar de pais alcoólicos, da morte de um dos pais, da homossexualidade, de tudo. Pôr o dedo na ferida e falar e deixar vários caminhos abertos. E isto foi-me recusado ao longo dos anos, porque não vende, as pessoas não querem, as pessoas não... E eu não desisti, porque acredito que o nosso papel enquanto comunicadores, porque como escritora também sou uma comunicadora, eu tenho que ir exatamente à procura de onde estão essas bolhas de miúdos que estão perdidos num destes problemas e ajudá-los. Portanto, no fundo, temos que procurar as duas pernas que faltam na cadeira do Afonso Cruz. Temos que ir mostrando sempre. Muito bem. Em jeito de síntese, só lembrar que a escrita criativa não é preciso fazer download de nenhuma aplicação. Nós já nascemos, ao que parece, com o software carregado. Funciona melhor quando acordamos antes do despertador e um bocadinho antes de dormir. Muito obrigado, Margarida, pela sua ajuda aqui connosco. Padre Américo Aguiar, acho que lhe cabe assim continuar o programa, não é? Nós ainda temos mais dois momentos destas jornadas, que é a apresentação do livro do Padre Miguel Neto, já de seguida, e depois uma partilha de ferramentas deste âmbito